Você já percebeu que o Vovô Pig sempre fala que trabalhou no mar como marinheiro? Todos a bordo! Mas e se eu te mostrar que existem provas nos episódios que ele já foi um pirata, tipo o Luffy do One Piece? Será que a família Pig sabe disso e esconde da Peppa e do George? A pista mais óbvia acontece no episódio A Maior Poça de Lama do Mundo. Esse episódio seria triste se fosse outro desenho, pois testemunhamos um verdadeiro desastre ambiental. O episódio começa com uma forte chuva que empolga Peppa com a possibilidade de ter poças de lama para ela pular no dia seguinte. Porém, o que acontece é o oposto. A chuva é tão forte que da noite para o dia o mundo inteiro está inundado, e a casa da Peppa virou literalmente uma ilha perdida no meio de um mar. A Peppa sugere que o Papai Pig saia nadando até as lojas para comprar comida. Mas convenhamos, né? Olha bem para esse cara. Esse porco, sei lá. Podemos ver que ele não está em condição de nadar, nem que fosse da sua casa, até a borda da tela sem virar um ensopado de porco. Por mais que isso fosse cair muito bem no momento, ainda mais porque eles estavam precisando de comida, não seria muito bom para a continuidade da série. Mas é aí que vem nosso pirata favorito. Vovô Pig tem um barco e numa situação como essas, ele é o herói perfeito para o momento. Ele chega ao resgate para ajudar sua família a estocar comida até a água secar, se é que isso vai acontecer. E claro, Peppa e George se intrometem e se tacam no barco do cara para ir junto comprar comida. Enfim, o episódio inteiro mostra essa aventura de comprar comida para todo mundo. Mas o importante para a nossa teoria acontece mais pra frente. Nessa cena final, se você olhar bem, vai ver que o mastro do barco está erguido, com um papagaio na ponta e uma bandeira esquisita. Parece uma bandeira de pirata, né? Mas tá muito longe, não dá pra ver direito. Mas no episódio que já falamos do barco do Vovô Pig, dá pra ver exatamente o que é. Nessa cena do comecinho, o George ergue a bandeira, e é literalmente uma bandeira de pirata, com esqueleto e tudo. Então escondam seus tesouros, porque hoje é o dia de desvendar mais uma teoria incrível sobre o mundo de Peppa Pig, aqui no canal Planeta Teen. Para começar, temos a primeira pista mais óbvia de todas. Ele é obcecado pelo mar, veste um chapéu de marinheiro por onde anda e, principalmente, ele é dono de um barco. Podemos ver isso em 2 episódios específicos. O primeiro é naquele episódio em que Peppa e George vão passear de barco com o vovô e vão com ele até o porto, onde seu barco fica guardado. Mas peraí, cadê a água? A maré estava tão baixa que parece que alguém veio com um aspirador gigante e sugou toda a água do mar. Consegue imaginar o tamanho de um aspirador para fazer isso? Deveria ser muito grande. Felizmente esse não foi o caso, pois logo a maré voltou e a água pode desempacar o barco. Ele consegue velejar com as crianças até alto mar, onde eles empacam de novo mais uma vez e devem esperar a maré subir para desatolar o navio. Eles fazem disso uma grande aventura e o Vovô Pig tranquiliza eles. E logo a maré sobe mais uma vez e eles saem de lá em segurança. Apenas alguém que conhece muito o mar para ter uma calma dessas, né? E o outro episódio é O Barco do Vovô Pig, em que ele e a Vovó Pig levam Peppa e George para um passeio no rio. Nesse episódio, ele é o capitão e coordena todo mundo como um experiente líder navegador. Por que será, hein? No meio do passeio, eles encontram o Vovô Cachorro, e aí eles começam a se esculachar porque são amigos de longa data, e apostam uma corrida. Será que eles eram membros do mesmo bando de piratas, como o bando do Chapéu de Palha? Ou provavelmente eles eram piratas muito amigos que se uniram por causa das situações que forçaram sua amizade, como o Jack Sparrow fica amigo da Elizabeth e do William. Fica aí a dúvida, o que você acha? Mas voltando para a corrida, é claro que Vovô Pig ganha porque ele é um pirata experiente e o Vovô Cachorro é só um cara com uma banheira que flutua. Mas falando em chapéu de palha, no episódio O Avião do Vovô Pig, temos outra referência que pode fortalecer um pouco essa teoria. Esse é aquele episódio em que a Peppa conhece Dolly, uma boneca antiga da infância da Vovó Pig, que é uma boneca bem sensível por ser bem velha. O Vovô Pig tem a brilhante ideia de pegar logo essa boneca frágil e botar para voar em seu avião de controle remoto. Mas pensa comigo, o que poderia dar errado, né? Só que esse não é o nosso foco hoje, pois se você perceber bem, a boneca tem um chapéu muito familiar para todo mundo que ouviu falar no termo pirata nos últimos 30 anos. É um chapéu de palha. Não só isso, mas um chapéu de palha com faixa vermelha. E a Dolly tá com uma roupa de marinheira, também muito familiar para quem conhece essa referência. Estou falando, claro, de One Piece. O chapéu de palha é a marca registrada do bando do chapéu de palha do Luffy. E podemos perceber que o Vovô Pig fica incomodado quando vê a boneca com a roupa da marinha, olha a cara dele quando a boneca aparece. Como ele era um pirata no passado, ele com certeza teve seus problemas com a marinha. Quem sabe o Luffy e o bando do chapéu de palha ajudaram ele de alguma forma.
Não sei vocês, mas esse teria sido um episódio perfeito para ser um filler do anime, não acha? E não é de se surpreender que essa possa ser uma referência a One Piece mesmo, pois como vimos em outro vídeo, Peppa já fez referência a um outro anime famoso, A Melancolia de Haruhi Suzumiya. E agora eu tenho um desafio para você. Se você conseguir se inscrever no canal e clicar no sininho nos próximos 3 segundos, digite "Eu consegui" nos comentários, que você vai ganhar um salve e um coração no seu comentário. Outra dica que podemos usar como argumento para ele ser um pirata é o episódio O Sr. Touro Limpa o Rio. Como de costume, o Vovô Pig está levando as crianças para mais um passeio de barco no rio, mas no meio do caminho eles ficam sendo parados pela polícia e por funcionários que estão cuidando do tráfego, porque tem algo rolando no rio. Chegando lá, eles pegam o barco e partem rio acima. Mas no meio do caminho se deparam com o Sr. Touro e seu barco da prefeitura, que tem um bração enorme com uma garra. Acontece que o fundo do rio, no percurso de todo o leito, está entupidaço de lixo e sujeira, que as pessoas vão jogando conforme fazem seus passeios. E isso é uma mancada gigantesca, né? Não sejam essas pessoas, por favor, galera. O Sr. Touro começa a mostrar como a garra dele funciona. Ele mergulha ela na água e vai pegando os lixões um por um para colocar no seu barco e levar de volta para a superfície para o lixo ser devidamente tratado. Mas durante essa pescaria de lixo, algo inesperado acontece que com certeza desperta várias memórias de seus tempos áureos no Vovô Pig. Eles encontram um baú lotado de tesouros. Isso me lembra a mecânica de caçar tesouros do jogo Zelda The Wind Waker, em que você tem um mecanismo igual ao do Sr. Touro, de pescar o tesouro do fundo do mar com uma garra. Claro que a polícia chega para confiscar o tesouro, com o argumento de que um pirata pode aparecer para reivindicar o tesouro. Ou quem sabe para proteger o tesouro do Sr. Raposo, que é conhecido como um ladrão e que já falamos sobre ele em outro vídeo. O Vovô Pig tenta ser esperto para se livrar da suspeita e diz que não existem mais piratas naquela região do rio. Como assim? Não existem mais? Significa que antes existiu? Suspeito. Eis que do nada surge o pirata Barba Ruiva, o mesmo de Ben e Holly, e diz que aquele tesouro era dele e que ele tinha enterrado ali naquele rio. A polícia bobona acredita nele e dá o tesouro, e ele sai vazado dali o mais rápido possível. E como de costume, todo mundo termina o episódio tendo um derrame e caindo no chão se estrebuchando. Quer continuar falando de seus desenhos favoritos? Entre na nossa comunidade do Discord apenas para maiores de 13 anos de idade. Falando em tesouros, o episódio O Sótão do Vovô e da Vovó também é forrado de teorias, ou devo dizer, de tesouros. Nesse episódio, o George e a Peppa chegam na casa dos avós no meio de uma faxina violenta. O sótão deles está completamente entupido de coisas inúteis que eles não usam mais há anos, e a Vovó Pig decidiu que estava naquela famosa hora de parar com essa palhaçada. Ela e o vovô estavam no processo de escolher as coisas que teriam que jogar fora, e acontece o que sempre acontece nesses casos. Ninguém quer jogar nada fora porque encontra um monte de coisa que nem lembrava que existia, mas que de repente decide que precisa muito daquilo de novo para alguma coisa. O vovô não quer jogar seus navios engarrafados fora, porque ele diz que precisa de todos eles. Aposta quanto que um desses navios na garrafa é o próprio Pérola Negra, igual no filme Piratas do Caribe 4, e a Vovó Pig não quer jogar fora seus chapéus, porque claro que ela precisa daquilo. Ela até bota uma boina no George, fazendo ele virar literalmente o próprio Peaky Blinders, deixando ele imediatamente frio e calculista. Mas e aí, o que você acha? Claramente estamos brincando com as possibilidades, mas quais as chances de algumas dessas caixas, ou todas, serem tesouros antigos dos tempos áureos de Pirata do Vovô Pig? Eu acho que assim como a Madame Gazela ser um vampiro, essa teoria tem bastante argumento para fazer a imaginação ir longe.